E o Neto não para. O Neto não tem limite. É imparável. As besteiras que esse cara fala não tem fim. E novamente, irmão, parece que quando tudo já estava ok, encerrado, novamente ele voltou a falar do nosso Flamengo. Vou trazer aqui para vocês o que foi que ele falou do Mengão, a audácia dele em falar do nosso Flamengo. E, inclusive, atacou o pessoal lá da Placar do Rio de Janeiro, né? O Zé Ilan, o Pedrosa, o Paparazzo, a Raíza Simplício. Vou trazer para vocês essa situação aqui do Neto mais uma vez, para a gente reagir juntos, e eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também em minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição. Instagram, X, TikTok e principalmente no meu Instagram. Tá vendo aqui esse QR Code? É do meu Instagram. Aponta a câmera do seu celular. Vai para lá e já me segue no Instagram, me ajuda a bater a marca dos 50 mil seguidores. Estamos muito próximos de bater essa marca, então conto com a moral de vocês lá no meu Instagram, no @AlmeidaFla81. Sem mais enrolações, meus amigos, deixa eu trazer para vocês aqui o pessoal lá da Placar TV do Rio de Janeiro. Eles falaram isso aqui sobre a declaração do Neto acusando o nosso Flamengo de racista, tá? De racismo. Olha só o que o José Ilan, o Pedrosa e os demais falaram sobre essa situação e foram bem direto para cima do Neto. Vamos acompanhar. A primeira questão é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? Isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou então, nem assim, falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta no Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? Fala, a Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Não, mas eu acho que o Felipe é porque assim, o Felipe se assemelha até mais ao Hugo porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que é o que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim,
Eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe. Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Aí, tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta para ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. E quando você ensinou que alguém está cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Há muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70. Adriano e Neneca nos anos 90, eu lembro já dos dois. O Neneca que deu o apelido, inclusive, ao Hugo Neneca. Ao Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou, o Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que não merece isso nem fora ser tratado. Treinadores também, que o pessoal fala, não é difícil ver um treinador negro, né? E tal, mas a gente, o Andrade, pô, ídolo. É difícil mesmo, tá? Porque a estrutura, o Papa, a estrutura, ela é preconceituosa. A estrutura é racista. Mas o Flamengo teve. Mas a questão não é o Flamengo, é o futebol brasileiro de uma forma geral e a nossa sociedade é racista. Então os negros têm menos oportunidade. Mas isso não se aplica ao caso do Hugo Souza. O Hugo Souza não sofreu racismo no Flamengo. Não, ele teve até oportunidade. Ele não sofreu racismo. Muito pelo contrário, ele era um cara que era tratado como joia. Eu lembro até que ele foi convocado para a seleção brasileira, mesmo quando ele ainda não era o goleiro titular do Flamengo. Ele sempre foi, digamos assim... Qual flamenguista não gostaria de ter um goleiro como o Hugo no auge? E o Flamengo abraçou ele. Abraçou ele, então assim... Foi com o Paulo Souza, não foi? Paulo Souza e com o Não Rogério se trata Ceni. disso. Eu acho que o Neto foi muito mal, ainda mais trazendo uma pauta que é muito séria. Eu considero o racismo, inclusive, o maior problema que a gente tem na sociedade mundial. Não se trata só da sociedade brasileira, não. Fala, Raíza. Da sociedade mundial. O Paulo Souza, inclusive, banca o Hugo, né? O Paulo Grilo, que era o preparador de goleiros, gostava muito do Hugo. Eles se falam até hoje, tem um carinho mútuo entre os dois até hoje. E acho que um dos problemas do Hugo foi essa insistência também do Paulo Souza, porque o Hugo falhava e o Paulo Souza mantinha o Hugo no gol. E no banco tinha o Diego Alves, que já era um goleiro consagrado, o ídolo do clube, e os torcedores não entendiam porque a insistência no Hugo, mesmo após falhas, o psicológico dele está abalado por conta disso, enquanto existe ali uma picuinha, porque existia uma picuinha do Paulo Souza com o Diego Alves. Então isso também atrapalhou a trajetória do Hugo no Flamengo. Bota aí, só ver o superchat, deixa a gente ler só o superchat, vai lá. que tem prioridade. Tem dois aí pendurados, vamos lá. Primeiro, o do Alex. Valeu, Alex. Rivalidade do Fla é com Vasco e Botafogo. Fla-Flu parecem dois irmãos que brigam pelo mesmo brinquedo. Saudações. O jogo foi bem morninho, né? Foi quase um jogo de compadre. Já falei isso aqui, Flamengo, torcedor do Flamengo e Fluminense sempre entraram juntos ali no Bellini. Nunca teve esse clima de guerra. Mas dentro de campo, às vezes a coisa pega, tem né? zoeira e tal, mas o clima sábado familiar parecia mesmo. jogo de compadre. Ninguém queria jogar, vamos acabar logo com esse jogo, porque tá todo mundo com calor e cansado. E a Natália dizendo o seguinte: o mesmo Neto cuspiu na cara de um juiz negro. Ele cuspiu na cara do Zé Aparecido de Oliveira. Ele falou sobre isso hoje, eu já separei o trecho aqui agora, já podemos Quem puxar falou isso aí. disso? O Neto. Tá aí. Programa de Então hoje. bota aí. Vamos ver se ele se desculpou. Vamos rodar, vamos ver. Roda aí. Queria dizer o seguinte, gente, eu disse aqui do Hugo em relação ao Flamengo, eu realmente cuspi no rosto do Zé Aparecido, eu fui racista, vagabundo, covarde, desgraçado, só que os meus filhos sabem disso, só que eu sou um antirracista. Vocês que continuam sendo racistas, vocês continuam sendo racistas. Eu sou antirracista e pedi perdão para Deus, falei com os meus filhos e pedi perdão para o Zé Aparecido que está no céu. Tá? E é assim que é. Bom, ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio sobre isso. Seria bom... Não. O quê? Ele não pediu perdão, não, cara. Não, pro Zé... Ele tá falando ele falou Mas que deixa ele eu falar. foi... É isso que eu tô Que falando. ele foi racista com o cara e pediu perdão. Mas eu tô falando isso. Ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio em relação ao caso dele com o Zé Aparecido de Oliveira. Ele podia ter aproveitado a mesma fala para dizer, olha, eu errei. Quando falei aqui 3 dias atrás, levantei uma insinuação, né, leviana sobre racismo no Flamengo. Errei. Errei, falei o que não devia, passei do ponto. Ele podia ter aproveitado essa mesma fala para reconhecer que errou novamente. Eu quero só dar um depoimento. Eu conheço o Neto fora de campo, como colega já de profissão. Ele é um cara muito legal.
Tá? Ele é um cara bacana demais fora de campo. Ele tem dá esse aspecto de ser um cara meio tosco e tal, mas ele é um cara de bom coração, um cara bacana fora do microfone, né? Um cara muito... Os companheiros gostam dele, os colegas têm respeito por ele, ele é um cara querido pelos colegas. Mas errou, né? Errou redondamente na leviandade que usou para levantar essa bola sobre racismo no Flamengo. O Pedrosa, ele sustenta, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, ele sustentou que ele mudou, ele pediu perdão, mas que o pessoal que está aí tentando dizer que não teve racismo com o Hugo está errado. Ele sustentou. É porque o que eu mais lamento... Mas ele não falou disso ali, nessa fala agora, a gente não viu isso. Ué, se ele pediu desculpa ou não, eu não vi em outro trecho. Mas eu não vi, teve algum outro trecho? Eu não vi. Na primeira frase, ele ainda, infelizmente, ele acusa os colegas aqui de serem barristas. Ele fala sobre a imprensa, da imprensa ser barrista, como se a imprensa inteira tivesse sido racista com o causar, o Neto às vezes quer causar. Ele sustenta que aqui a gente foi racista. Isso é lamentável, cara, porque eu já falei aqui, as pessoas morrem por conta do racismo, gente. As pessoas são presas, as pessoas morrem, as pessoas têm traumas que levam para o resto da vida, entendeu? Então, assim, racismo, falar sobre racismo é uma coisa muito séria para você levantar de forma leviana falando num debate sobre futebol. O Hugo não sofreu racismo aqui. É igual quando muita gente quer levantar, por exemplo, que o Léo Pelé, quando estava aqui no Vasco, sofreu racismo. O Léo Pelé nunca sofreu racismo pela torcida do Vasco e nunca sofreu racismo pela imprensa. O Léo Pelé errava pra caramba, como jogador de futebol. E ninguém nunca contestou o fato dele ser negro ou não. Ninguém nunca falou sobre isso, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que o que a torcida do Vasco mais queria era que o Léo Pelé fosse um cara eficiente dentro de campo, que ele fosse um baita de um zagueiro, porque ele seria mais abraçado ainda, porque essa é a nossa essência, digamos assim. Aí tem muita gente que levanta essa pauta. Não é por isso, as pessoas têm que separar o que é racismo do que é crítica por desempenho de futebol. Ponto. Acabou. Ainda mais o Vasco, que é conhecido. É isso. O José Ilan foi muito firme em suas palavras, né? Ainda falou que o Neto fora ali do personagem dele é um cara legal e tal, mas realmente errou. Pedrosa foi muito bem em suas palavras, Paparazzo Rubro-Negro, a Raíssa também. E vocês acham, cara, deixa eu trazer aqui para vocês isso aqui. Vocês acham que o Neto parou por aí? Vocês acham que o Neto ficou na dele, calado? Não. Pior, ele simplesmente, deixa eu abrir aqui. Os maiores jornalistas do país e um abraço. Beleza. Simplesmente o Neto falou, atacou, na verdade, rebateu as críticas, né? E críticas foram bem colocadas, foram bem feitas essas críticas pelo pessoal da Placar, rebateu o pessoal da Placar, acusou o pessoal da Placar, atacou e falou do nosso Flamengo. Ainda falou que não cometeu ato de racismo com ninguém. E olha só o que ele falou do Mengão e do pessoal da Placar. Vamos conferir? Vamos ver aqui. O áudio, eu acho que tá tudo ok. Vamos lá. Olha só, prestem muito bem atenção, cara. Esse cara não tem limite. Os maiores jornalistas do país e um abraço pro pessoal do Placar. Pessoal do Placar aí, do Rio, que fez uma enquete daquilo que eu falei sobre o Hugo. Eu tenho coragem de falar de racismo, de tudo que eu quiser. Eu só não tenho medo de Flamengo, não tenho medo de Corinthians, não tenho medo de São Paulo. E eu exponho as minhas opiniões, que pode ser contrário a quem quer que seja, e que tá tudo bem. Eu só acho que o Hugo, da forma que ele saiu do Flamengo, não tem uma explicação direta. E, por sinal, eu não acusei ninguém de racismo, muito pelo contrário. E que vocês que deram pau em mim aí, realmente eu fui racista vagabundo quando eu cuspi no Zé Aparecido. Isso há mais de 30 anos. E eu não deixo de falar. Eu faço palestra em relação a isso. Eu sou antirracista. Mas é o duro branquinho de olho azul que não tem coragem de falar sobre isso. Veloso, os maiores jornalistas do país. Duro são o branquinho de olhos azuis que não tem coragem de falar sobre isso. Falou diretamente pro Paparazzo Rubro-Negro, que tem olhos claros, e pro José Ilan, que é branco e também tem olhos claros, lá da Placar. E ele falou aí, né? Vocês que falam de mim, da Placar e tal, não sei o quê, eu tenho coragem de falar sobre o assunto, sobre o racismo, vocês não têm. Atacou, meu amigo, atacou os caras da Placar,
da Placar TV do Rio de Janeiro. É um fanfarrão. Ainda teve a audácia de dizer que não cometeu, não, apenas dei minha opinião. Uma coisa é dar opinião, seu Neto. Outra coisa é você fazer acusações, né? Até o José Ilan falou, ele gosta de causar. Causar é uma coisa, acusar é outra. Como o Neto fez. Claramente acusou o nosso Flamengo de ser um clube racista, que foi racista com o Hugo Souza. E aí, vocês viram, né? Não, eu não cometi, eu não acusei ninguém de racismo. Olha que cara de pau, eu não tenho medo do Flamengo. Não é pra ter medo do Flamengo mesmo não, Neto. Fica na tua, fica tranquilo, fica na paz. Tranquilo, esquece essa situação. Vida que segue, só não fala mais do nosso Flamengo, pelo amor de Deus. Tá bom? Fica na tua, relaxa, dá um passeio no Rio de Janeiro lá com a gente, né? Com os flamenguistas, para te receberem muito bem, né? Com certeza você vai ser muito bem recebido, porque nós rubro-negros não somos iguais você. É como eu dei o exemplo aqui, eu detesto o Corinthians, eu não gosto de Corinthians, não gosto do Corinthians, mas mesmo assim eu não saio por aí difamando a instituição Corinthians, eu não saio acusando a instituição Corinthians, eu não saio aqui falando da torcida que infelizmente matou aquela criança naquele jogo aqui fora do Brasil. Esqueci o local lá. Não sei se foi no Peru, no Uruguai, não lembro. Né? Com o Rojão. Já imaginou se eu usasse essa tragédia para atacar o Corinthians, né? Para atacar você? Eu não faço isso porque eu tenho uma filha, eu respeito a vítima, foi uma criança. Coisa que você não faz, não respeita as vítimas, as 10 crianças do Ninho do Urubu da tragédia. Você usa essa tragédia para atacar o Flamengo, para atacar o rubro-negro. Eu tenho orgulho de ser diferente de você, Neto. E eu tenho pena. Olha que eu não gosto de ter pena de ninguém, é um sentimento ruim. Mas eu tenho pena de você, cara. Tenho pena de você. Espero que você seja um pai bom. Espero muito que você seja um pai bom. Espero muito que você seja diferente do que você é na frente das câmeras. Que você não passa de um fanfarrão. Não passa de um fanfarrão, de um moleque. Já falei, você tem mais de 50 anos e parece que não deixou de ser um moleque. Eu não sei o que você usa, não posso também aqui falar, acusar, né? Mas sabe lá, talvez você use alguma coisa aí na hora de entrar no programa para dar aquela despertada, para dar aquele ânimo. Aí mexe com os parafusos na cabeça, né? Os parafusos meio soltos e fica falando esse monte de merda, esse monte de bobagens na TV aberta, né? No horário de almoço, praticamente 1 hora ali é a hora que todo mundo está almoçando. Eu almocei esse horário. Então, Neto, enfim, prometo não tocar mais nesse assunto aqui no canal Meio da Fla. Lógico, se ele vir falar sobre outras coisas do Flamengo, eu vou trazer aqui para vocês, mas sobre esse assunto, para mim, já deu, já foi. Só se realmente ele vir falar uma merda mais fedorenta ainda. Sabe? Enfim, comenta embaixo. Deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.